De volta ao nosso estudo sobre a vinda do reino de Deus, hoje o encontro de número 8, vamos falar sobre a parábola do joio e da semente. Semana passada, ou no vídeo anterior, desculpe, nós estivemos dando uma introdução falando o porquê das parábolas, né? Mais precisamente ainda nesse contexto do caráter provisório do reino de Deus. Hoje, então, a parábola do semeador que dá o início das parábolas que fala sobre o reino. Nós já vimos que as parábolas, então, revelam o significado e a natureza do reino. Serve para aqueles que têm ouvidos, para aqueles que ouvem e veem, né, para esclarecer, para trazer argumentos para as suas vidas. Né? Aquilo que no vídeo anterior nós vimos que eram os discípulos, aqueles que estavam andando com Jesus Cristo, né? Aqueles que estavam sendo desafiados à fé, né, em crer em Cristo como em Jesus como o Cristo, o enviado de Deus, né, para que o reino de Deus se estabelecesse de forma plena e definitiva. Então também essa parábola, então essas parábolas então vão revelar a respeito dessa presença do reino e também do juízo ainda não ter chegado, né? As parábolas também vão trazer essa narrativa, né, para mostrar, porque há uma expectativa de juízo, mas o juízo ainda não está presente. A expectativa era com o reino o juízo viria, mas o reino veio e o juízo ainda não chegou. Assim começa então a questão das parábolas. E nesse sentido, a parábola do semeador então ocupa o primeiro lugar. Ela serve de ponto de partida para nós entendermos as parábolas que vêm depois, né? Que está registrado ali em Marcos capítulo 4, verso 13. Quando Jesus ficou só, então, os seus discípulos que estavam junto deles, os 12, junto com os 12, chegaram até ele e começaram a interrogá-lo, né? Porque ele falava em parábola e eles queriam saber por que, né, estava sendo falado em forma de enigma, né? Aquilo que o salmista já falava que mostrava a vinda do Messias, né? Era um cumprimento, né? E eles queriam entender, eles interrogam agora Jesus a respeito das parábolas, porque eles não entendem, eles precisam de esclarecimento, então, e eles pedem isso a Jesus Cristo, né? Que está lá em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, que vai trazer um pouco dessa interrogação dos seus discípulos. Por quê? A lição dessas parábolas ela é bem específica. É a relação entre os acontecimentos relatados nele e a revelação do reino. Logo, as parábolas não proporcionam, então, aquelas verdades gerais, né? Elas trazem um ensinamento bem específico, né? A forma específica da revelação atual do mistério do reino. Lembrando que o mistério do reino ele vai ser desvendado através das boas novas, né? Da proclamação da palavra, né? Que traz, né, à tona, né, tudo aquilo que antigamente estava oculto, né, outrora oculto, mas revela-se tudo em Jesus Cristo. Aquilo que Hebreus capítulo 1, nos seus primeiros 2 versículos, vem falar para nós também sobre isso. Assim, o segredo da parábola do semeador, então, e a sua explicação está caracterizada pelo quê? Pela simplicidade que Jesus traz ao expor, né, através de parábolas, os acontecimentos do reino, os acontecimentos presente e os acontecimentos futuros que o reino dará. Logo, o semeador semeia a palavra, Marcos capítulo 4, verso 14. A semente, segundo Lucas capítulo 8, verso 11, é a palavra de Deus. Logo, o semeador, ao semear a semente, esse semeador está, na verdade, levando a palavra de Deus. E nela, na palavra, contém o quê? O mistério do reino, aquilo que estava outrora oculto, que dá-se a revelar, que é a palavra do reino, que Mateus capítulo 13, verso 19 vem trazer. Logo, então, é a palavra do reino no seu sentido atual, a palavra do Messias autorizada, pelo qual o reino então vai fazer o quê? Vai se revelar, esse reino que vem, né, que está presente e que ainda aguarda na expectativa. Se a palavra então é uma semente, aquele que fala é o semeador, que semeia
essa semente. O reino veio com Cristo. Esse é o mistério que estava oculto, que se faz revelar em Jesus Cristo. E essa semente, então, é semeada por quem? Pelo Messias. Logo, meus queridos, quando olhamos para a parábola do semeador, nós temos que entender que o semeador é o próprio Cristo. Quando Jesus está falando sobre essa parábola, ele está falando sobre si e sobre a sua palavra que ele está proclamando. Dentro do contexto do reino, na sua expectativa, na sua chegada e na sua concretização. O reino atualmente vem na forma então do que? De uma semente. E isso se torna evidente nessa parábola do semeador, onde verificamos então que diante da palavra o reino pode ter resistência. E essa resistência vem por causa do maligno, vem por causa de Satanás. Mateus capítulo 13, verso 19, vem tratar disso. É uma resistência do quê? É uma resistência ao reino, na forma mais presente. E é uma resistência evidente. E isso deixa claro quando Jesus mostra isso nessa parábola. Na superfície, na superficialidade com que essa palavra é acolhida por alguns, é o solo rochoso. No mundanismo, que são os espinhos, que abafam toda essa semente, e isso, então, parte do quê? Parte dos ouvintes que o maligno tenta tirar do contexto do reino para que não ouçam essa palavra e não recebam o reino nas suas vidas. Logo, o problema está no mundo, é o que diz essa parábola. Semear é sempre assim. E assim também são os homens aos quais a semente é lançada. Porque essa parábola está mostrando também características humanas daqueles que estão recebendo essa semente, essa palavra, como está a sua vida e como essa palavra, essa semente, então faz efeito na sua vida com relação a estar dentro ou fora do reino de Deus. A palavra do reino, então, encontra o quê? Vários tipos de ouvintes. Jesus não fala exclusivamente para uma classe seleta. Jesus fala à multidão. E dentro dessa multidão há várias classes de ouvintes ouvindo a Jesus. Logo, a semente está sendo lançada pelo semeador nessas classes. E vai fazer efeito de acordo com cada ação humana que está ali. Talvez Jesus esteja aqui então se referindo a essa praxe de semear antes de arar. Porque normalmente o semeador ara, prepara a terra e depois joga a sua semente. Mas aqui no semeador aqui é diferente. Aqui não é primeiro o semeador preparando a terra, arando a terra, para depois jogar a semente. Ele está lançando a semente antes do arar. O semeador então vai fazer o que através disso? Qual o objetivo dele lançar a semente antes de arar? Porque ele quer descobrir a natureza do solo. É isso que a parábola está dizendo. Trazer em evidência a natureza desse solo. Só depois de semear a semente que isso se dará, porque dependendo do solo é o resultado daquilo que a semente vai produzir. Logo, então, a resistência vai se manifestar de várias maneiras. Mas, apesar de toda a resistência, sempre vai existir o quê? Fruto da palavra. A palavra nunca volta vazia. Vai haver fruto. Aqui, então, na parábola do semeador, não se fala em proporção, mesmo que nós vemos falar sobre algo que dá essa ideia. Ao lado das muitas possibilidades, sim, que a parábola está dizendo, de perdas, tem algo fantástico, porque há muitas possibilidades de perdas, mas também temos o quê? Algo fantástico no sentido dessa semente ser produzida, 30, 60 e 100 por um. Então, a parábola do semeador fortalece esperança. Quando nós vemos nessas possibilidades de 30, 60, 100 por um. Esperança que está sendo trazida para a vida dos seus discípulos, que também vão
levar as boas novas da palavra que Jesus coloca como missão na vida deles antes de Jesus subir aos céus. Não vamos esquecer disso. Para que aquilo que virá, então, a esperança no que virá, não serve para frear as expectativas ao falar dessa natureza provisória do reino que vem, embora presente, mas vem. Nós temos a forma dupla de entender esse reino. Por quê? O reino vem, e de fato, o fato dele vir, do reino vir, como semente semeada por um semeador, e o semeador aqui é Cristo, implica no fato de haver resistência, como também como se dará fruto nessa semente que vai ser lançada. Então, o resultado da atividade do semeador é duplo, como eu acabei de dizer. Haverá resistência? Sim. Por parte do inimigo, por parte do maligno? Sim. Mas apesar dessa resistência, e essa resistência é em relação ao reino, vai haver fruto. Os discípulos, então, devem estar cônscio, devem estar ciente de ambos os resultados que vai acontecer quando eles estiverem levando, propagando essa palavra, e mostrando o Cristo, que trouxe a salvação. Porque esta semente é semeada pelo Messias e semeada de forma plena e autorizada por Deus, agindo então ele, o Messias, Jesus, o Cristo, como semeador. Dessa maneira então que ele alcança a safra, que vai se dar na consumação. E até que a consumação venha, ele autorizou os seus discípulos, a nós, igreja, de continuar lançando essa semente. Nós lançamos essa semente através de Cristo, que é o semeador, quando nós levamos a palavra de Deus. Nessa expectativa que nós temos também de que essa semente, embora venha cair em vários solos, tem solos que ela vai cair e ela vai produzir fruto. E esse fruto é para a consumação. Apesar da resistência que nós temos de Satanás, do maligno, diante da nossa missão. Mesmo assim, então, está, de acordo com a parábola do semeador, sendo preparada a ceifa. E a ceifa vem pelo poder da palavra do reino. Esse poder que vem de Deus, essa autorização de Deus diante dessa palavra. Assim, então, se mantém o quê? Uma unidade no reino, mesmo que seja passado, atual e futura. Nós estamos falando unicamente do projeto do reino, na história da salvação e nas manifestações que se dá dentro dessa história salvífica de Deus. O reino vem? Sim, mas por enquanto vem por meio da pregação da palavra. Quando a palavra é semeada, o reino também está sendo mostrado, e ele está sendo recebido ou ele está sendo rejeitado. Onde o homem então deve fazer o quê? Atentar ou não para essa palavra, conforme os textos que nós temos. Como a luz se espalha iluminando, assim também toda a área em redor dela que estava oculto passa a ser mostrado claramente. A questão que nós vemos com relação ao mistério do reino. Aquilo que estava oculto passa a ser revelado. E isso se daria depois da ressurreição de Cristo. E é isso que Jesus está mostrando também aqui para os seus discípulos. Porque Jesus ainda não concretizou todo o seu ministério terreno com relação à morte e ressurreição. Depois, então, da ressurreição, naquilo que ainda estava encoberto nas parábolas, ela passa então a trazer luz, trazer clareza, porque Jesus vai dar poder aos seus discípulos, autoridade aos seus discípulos, e quando eles começam a falar da realidade do reino e de Cristo Jesus como o Messias enviado, o Espírito Santo vai agir trazendo então a clareza aos seus ouvintes. Embora ainda nós temos vários tipos de terrenos, ao qual essa palavra está sendo lançada.
O que temos então aqui na parábola do semeador é que a forma da pregação a partir da ressurreição vai se tornar diferente, pois o próprio reino se revelará claramente, plenamente, depois da ressurreição de Jesus Cristo, porque aí sim Jesus já fez tudo o que era necessário para o aspecto salvífico do ser humano, para que ele possa adentrar, né, a esse reino. Assim diz Jesus naquilo que recebemos no juízo, que depende então do quê? Da nossa reação diante da pregação da palavra. E isso vai nos levar para aquilo que virá lá no futuro com relação ao juízo da consumação de todas as coisas para a plenitude do reino. Por isso que também nós vamos ver aqui Jesus falando em relação à parábola que ouvir é o quê? É medir. O fato da nossa medida será grande, pois aquele que mede abundantemente é aquele que aceita o evangelho do reino, com fé e alegria. Para tal pessoa que aceita o evangelho do reino, com fé e com alegria, a medida também será em abundância. Ou seja, será o participar plenamente da revelação do reino vindouro. Não há mais mistério para esse que recebe a palavra com fé em Cristo Jesus, com fé e com alegria. Assim, aquilo que futuramente receberemos do juiz depende do quê? Depende, nesta época, daquilo que nós recebemos também do semeador, né? Atentando no Evangelho, nas boas novas da salvação, ouvindo com fé essa pregação. Então, o que nós temos aqui? Na pessoa de Cristo vai fundamentar-se a unidade do reino, tanto presente ali em Cristo, como futuro na consumação. Tanto presente em nós que recebemos Cristo, quanto futuro quando nós estivermos também naquele dia, no último dia da plenitude do reino. Por isso, aquilo que receberemos, lá no futuro, depende daquilo que nós fazemos e recebemos aqui no presente. Essa é a questão da parábola do semeador. A semente está sendo semeada. E essa semente sendo semeada, qual tipo de solo eu tenho sido para que naquele dia eu possa então estar recebendo, né, aquilo que de fato eu mereço no agora da minha vida. A parábola do joio e da rede é uma continuação então dessa parábola do semeador. Junto com o semeador, então nós temos essas duas parábolas, né? A parábola do joio, principalmente, ela traz uma explicação dada por Jesus que está intimamente relacionada. É uma continuação com relação à parábola do semeador na pergunta, nas indagações que os seus discípulos fazem a Jesus. Eles querem saber quando se dará isso, mas eles querem saber como que deve ser feito nessa preparação, né, da plenitude do reino. Por isso que a parábola do joio parece que muda um tanto a figura, mas se nós olharmos de forma mais presente nessa parábola, vamos ver que ela desenvolve e explica a parábola do semeador. O semeador da boa semente agora é visto como o filho do homem, Mateus 13, verso 37. Essa parábola, então, tem o quê? Seu ponto de partida também na compreensão do mistério do reino, agora, que já veio. Não que vem, mas que já veio. O Cristo veio, e ele veio de que forma? Como um semeador. Ele é o semeador. Assim como o reino veio, então, através do quê? Da palavra. Jesus, o semeador, o reino é a palavra. A palavra é semeada no mundo, o reino é levado e mostrado ao mundo. E a resistência ocorre pelo fato do inimigo ou do maligno semear junto com essa palavra, né, que seria o trigo, semear o joio. Então, no meio do trigo semeado pelo Filho do Homem, há o joio que o inimigo agora vem semear junto. Por que Jesus está falando sobre essa parábola? Porque há indagações ainda na vida dos seus ouvintes, dos seus discípulos. A
parábola do joio, então, continua o quê? O ensino da parábola do semeador, agora na novidade que está na pergunta dos servos do dono da casa, e a resposta que este vai dar. Os servos, os discípulos, o dono, Jesus Cristo, e a resposta que Jesus dá aos seus discípulos, Mateus 13, verso 28 a 30. Assim, então, vendo que o joio cresce no meio do trigo, o que acontece? Os servos perguntam, então, ao semeador, quer que nós vamos até lá e arranquemos o joio? Que nós façamos a separação? A questão aqui é separação. Os servos, nesse caso, está preocupado com o quê? Com o juízo, e o juízo é que trará a separação. Né? Aquilo que era a expectativa no Velho Testamento, já de quando o reino chegasse, fizesse essa separação. Né? Eles querem então saber o quê? Quando haverá a separação, então, entre os homens? Né? Essa é a pergunta a indagação, então, dos discípulos. Logo, trazendo aqui o assunto da parábola do joio, nós temos que entender que não é uma disciplina em relação à vida eclesia, mas é o juízo definitivo na consumação sobre todos os homens. Né? Às vezes nós, como discípulos, como servos do Senhor, nós queremos e nós somos tentados em ser iguais a esses servos do Senhor na parábola. Nós queremos arrancar o joio quando ainda não é o momento. O momento é de semear a palavra. O momento é de levar a palavra a qual nós somos autorizados, né, pelo semeador. Né, levar a palavra do reino, para que essa palavra, então, possa fazer o quê? Possa ocupar, né, o lugar correto de acordo com o solo que a recebe, né, para que o juízo futuro possa mostrar essa realidade total. Então, isso vemos nas seguintes considerações. O campo não é a igreja, e sim o mundo, Mateus 13, 38. Por mais que Jesus fale de disciplina na vida da igreja, na vida dos seus membros, Mateus 16 vem mostrar isso, e Mateus 18 também, né, nós estamos aqui nessa parábola falando sobre mundo, não estamos falando sobre igreja. O reino aqui não é a igreja, mas é o fruto da boa semente semeada no mundo. É o fruto daquilo que o semeador lança, a sua semente, de acordo com o solo que recebe essa semente. O que os discípulos desejam não é nada provisório, como no caso da disciplina eclesiástica, mas o julgamento definitivo de Deus. A questão é, que precisamos entender, e é isso que a parábola do joio então está trazendo para nós, a questão não é quem vai separar, mas quando haverá separação. A separação ainda é futura. Né? É isso que a parábola do joio vem trazer para nós. Então, à luz dos pronunciamentos acerca da presença do reino, os discípulos então querem saber por que o juízo não chegou. O reino chegou e o juízo não veio. Porque a mistura do bem e do mal ainda continua no mundo. São esses questionamentos que o dono da casa vai responder, que Cristo Jesus vai responder aos seus servos. O juízo definitivo ainda está no futuro. Né? O futuro desse reino que se concretizará. Então, como a parábola do semeador, a do joio também relaciona o quê? Presente e futuro. Também tem essa característica dupla dentro dessa parábola que nós precisamos compreender então. Né? Então nós temos aqui o presente, é a época de deixar crescer. A palavra vai ser lançada. Né? Vai ter trigo, vai ter joio, deixar crescer, porque haverá a separação. A separação vai se dar no momento da ceifa, não é no momento do semear da palavra. Agora é o momento do semear da palavra. O juízo se realizará somente no futuro. Por enquanto, e é isso que Jesus está trazendo a partir da realidade do semeador que ele é, e autorizando a palavra que é o reino para nós estarmos semeando essa palavra, levando essa semente. Jesus está dizendo, por enquanto, o reino vem com o quê? Com a palavra, com uma palavra, que entra no mundo como uma semente.
Da mesma forma, sim, o Filho do Homem, antes de ser o ceifeiro, ele é o semeador que trabalha hoje. Trabalha através da sua igreja, através de nós que somos porta-vozes dessa sua palavra. Por quê? Naquele último dia, o Filho do Homem será sim, aí sim o ceifeiro. A ceifa vai se dar lá. Quem vai separar o joio do trigo será ele nesse momento. No futuro, então, o Filho do Homem deixa de ser semeador e torna-se o ceifeiro, realizando o quê? O juízo. Isso é o que está na parábola do joio. Então, a parábola do joio tem uma ligação direta com a continuidade, então, como uma continuidade da parábola do semeador. Mas Jesus fala ainda da parábola da rede, que também está ligada à parábola do joio, também nessa mesma relação do semeador. A parábola da rede também responde indagação a respeito de que porque o juízo ainda não chegou, porque está sendo tardio o juízo. O juízo deveria acontecer. Onde está então aqui o juízo, se o reino já veio na pessoa de Jesus Cristo? Essa expectativa de juízo que havia. E Jesus responde então nessas parábolas com uma expectativa e também com as suas expectativas e também com as explicações, né, concernente a essa dúvida que estava na vida dos seus ouvintes, dos seus discípulos. Na parábola da rede, a presença do reino implica o quê? Atualmente na atividade de pescar peixes, tanto bons quanto ruins. Né? É pescaria. Né? Aquilo que Jesus falou aos seus discípulos, né? Farei de vocês pescadores de homens. É nesse sentido que nós temos a parábola da rede, que não é diferente daquilo que é a semente no semeador. Dentre os bons e ruins, haverá separação sim, quando a rede estiver cheia. Não vai separar bons e ruins peixes com a rede vazia ou com a rede pela metade. A rede precisa estar cheia. Isso se dará quando? Na consumação do século. Então não temos muita diferença com relação à parábola do joio. Por enquanto, então, meus queridos, temos que entender isso. A tarefa dos discípulos, a tarefa da igreja, a nossa tarefa não é de separar, mas de pescar, de ajuntar. A parábola da rede vem falar desse ajuntamento, dessa pescaria. Somente quando a rede estiver cheia, sim, haverá separação. Somente depois, então, que haverá o juízo. Isso que traz então a continuação em relação ao joio, uma explicação mais profunda então com relação a essa expectativa do reino futuro com a chegada do juízo, ok? É isso então que essas parábolas vêm trazer e é importante nós entendermos essa realidade nas parábolas para nós não usarmos de pretexto fora do contexto que Jesus está mostrando com relação ao reino. São parábolas concernentes ao reino, mostrando a figura de Cristo nesse reino, mostrando a palavra de Deus como algo principal nesse reino e mostrando nós como instrumentos como nós devemos agir. Nós devemos semear a palavra, nós devemos estar atento para que a rede venha a ficar cheia, nós devemos chamar, nós devemos pegar os peixes, né? Agora, não devemos tanto dar importância maior ao que? A separação agora, a separação é futura, e quem vai fazer a separação é o semeador, que vai se tornar então o ceifeiro. E esse ceifeiro é que vai, como filho do homem, então fazer essa separação futura. Cabe a nós pregarmos. Tão somente isso. Ide por todo o mundo, pregai a todas as criaturas. É isso que nós devemos fazer. É essa que deve ser a preocupação maior da igreja hoje. E olhar também para nós. Qual é o terreno que nós estamos sendo diante dessa palavra? Ok? Se houver alguma dúvida, fala comigo, mas eu creio que olhando para a ótica do reino nesse sentido, analisando essas parábolas com mais precisão, nós vamos conseguir enxergar, né, isso de forma real
né, a interpretação que Jesus queria trazer. Nós continuaremos na próxima aula falando do caráter provisório, a atuação da palavra e a busca do perdido. Tá? Aí sim, vamos falar como age essa palavra e como se busca aquele que está perdido. Ok? Não tirando conclusões ainda sem ver, né, o todo. Nós estamos aqui, né, no nosso 8º encontro. Eu falei que essa parábola do reino seria um pouco extensa, porque para compreender o reino é grande. E nós queremos estar nele, precisamos compreender ele na sua totalidade, naquilo que Jesus traz e transmite para as nossas vidas, ok? Forte abraço, fiquemos por aqui, no próximo vídeo nós continuaremos. Né? Nós teremos mais vídeos agora, meio sequenciais, porque eu quero diminuir um pouco, né, o nosso momento aqui, né, para nós compreendermos melhor. Então vou dar mais fraccionado essa expressão do reino de Deus a partir de agora. Que Deus te abençoe, né, e que o Espírito Santo possa esclarecer melhor isso na sua vida.